Fala galera, questão 48 aí, ela é bem simples, tá? Então nós vamos resolver ela rapidamente. Envolve, pessoal, deslocamento de equilíbrio. Então vamos analisar o que está acontecendo aí, beleza? Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. O sangue arterial, você sabe que é aquele sangue que está, né, com muita concentração de oxigênio, né, ao contrário do venoso. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, como dor de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticar atividade física em altitudes elevadas, nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a reação. Então, a alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê? Então, pessoal, a primeira coisa, o que ele está falando? Ele está falando que está tendo uma diminuição desse composto aqui, não é? Da hemoglobina oxigenada. Nós temos aqui a hemoglobina, que ela se liga ao oxigênio através de ligações fracas, uma ligação de complexação, onde o ferro que tem na hemoglobina liga ao oxigênio, formando essa hemoglobina oxigenada, ou oxohemoglobina. Então, pessoal, primeira coisa, o que a gente tem que saber aqui? A gente tem que saber que a pressão ela é o resultado do choque entre as moléculas. Então, se eu tenho muitas moléculas, eu tenho uma pressão maior. Se eu tenho poucas moléculas, eu tenho uma pressão menor. Então, pessoal, à medida que eu subo, o ar vai ficando o quê? Rarefeito. Então, se o ar fica rarefeito, eu tenho poucas moléculas, logo eu tenho uma pressão pequena. Então, como trata de um equilíbrio químico, o que nós podemos analisar aqui? Vamos analisar os coeficientes. Aqui é 1 e 1, então eu vou ter um coeficiente total aqui de 2. E no produto eu tenho um total de coeficiente igual a 1. Então veja bem, eu tenho 2 e 1. Lembra lá, deslocamento de equilíbrio, quando eu aumento a pressão, ela vai deslocar para o sentido de menor volume. Então tá aqui, ela desloca para o sentido de menor volume. Então veja bem, o que está acontecendo com a pressão arterial? Desculpa, com a pressão atmosférica. A pressão ela está o quê? Diminuindo. Se a pressão ela está diminuindo, a reação ela vai deslocar para onde? Ela vai deslocar para a esquerda, pessoal, tá? Ela desloca para a esquerda, fazendo o quê? Que a concentração dessa hemoglobina oxigenada diminua, tá? Então, qual que é a principal característica do oxigênio ser diminuído aqui? Por causa da pressão. Então vamos analisar de novo. Se eu coloco uma maior pressão, ou seja, se eu aplico a pressão nessa reação, a reação desloca para os produtos, tendo uma maior concentração de hemoglobina oxigenada. Mas não é isso que ele quer. Se ele está nas alturas, olha aqui, se ele está nas alturas, o que acontece se ele está nas alturas? A pressão ela é menor. Se a pressão ela é menor, o sentido vai ser deslocado para a esquerda, logo a concentração da hemoglobina ela vai ser diminuída, ok, pessoal? Então a resposta aí vai ser o que? Letra D, queda da pressão parcial do oxigênio, ok? Então eu estou diminuindo a pressão. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Bom, galera, questão 50 é uma questão bastante batida, né? Porque a gente sabe que vai cair funções inorgânicas, ácido, base, sais, e nesse caso, óxidos, tá? Vamos ler, depois a gente vai interpretar. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida adicionou-se 3 gotas de uma solução alcoólica de fenolftaleína. Opa! Todo mundo já ouviu falar, né, pessoal? Fenolftaleína, inclusive, você tem grande chance aí do seu professor ter feito essa experiência. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, qual foi apagado e assim que a cabeça terminou de queimar, imediatamente o frasco foi tampado e em seguida agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito de fósforo ocorreu o quê? Pessoal, veja bem. É claro que aqui você não precisaria saber de fato qual que é a cor da fenolftaleína em meio ácido e meio básico,
tá? Mas a gente já pode trabalhar com isso. Fenolftaleína, se você tem uma solução ácida menor que 8, você tem uma solução incolor. Então, olha aqui no frasquezinho, ela fica, né, incolor. Agora, se ela vai, à medida que ela vai aumentando a basicidade, ela fica rosa. E se aumenta mais ainda, ela fica roxa. Então, se você soubesse que ácido é incolor e rosa seria básico, seria melhor ainda. Mas você não precisava saber, porque você sabe que o indicador ele muda na presença do ácido ou da base, né? Muda de cor ou às vezes nem muda. Agora, se ele colocou fenolftalina e ficou rosa, porque o meio ali estava ácido ou base. E depois ficou rosa, então significa que o meio transformou em outro diferente daquilo que estava no original. Então, por exemplo, se estava ácido é porque ficou básico, ou se estava básico é porque ficou ácido, ok? Então a gente tem que saber, pessoal, que o bicarbonato, tá? E o bicarbonato de sódio, né? Ele sofre reação de hidrólise, olha aqui a reação bonitinha, liberando OH-. Ou seja, o bicarbonato de sódio, ele é básico. Tanto é que é utilizado para antiácido. Isso aí você tem que saber. São coisas do dia a dia que não depende da química. Então você tem que saber que o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, tá? Se eu colocar seu Na aqui, mas o importante é a reação aqui de hidrólise dele, formando o OH-, explicando por que ele é básico, tá? Então por que ele ficou básico? Porque o bicarbonato de sódio é um sal básico, ok? Tá certo. Pessoal, quando a gente queima algum combustível, né, ele forma certas substâncias. Por exemplo, pode ser o gás carbônico ou o dióxido de enxofre, né? Combustível fóssil, por exemplo. E a gente sabe que com esses óxidos são ácidos, que na presença de água forma ácido, né? Ou seja, se eu pego aqui, ó, o gás carbônico, na presença de água, ele forma o ácido. O gás carbônico na presença de água, ele forma o ácido carbônico, liberando o quê? H+. Isso aqui é a explicação, pessoal, da chuva ácida, por exemplo, né? Por que toda chuva é ácida? Por causa do CO2, que naturalmente tem na atmosfera, que ao entrar em contato com a água, forma o ácido carbônico, que é a presença de H+. Ok, pessoal? Então, mas aí, o que seria a chuva mais ácida do que o normal? Seria o SO2, que na presença de água forma o ácido sulfúrico. Então, aí já é perigoso, alerta geral, não é legal. Agora, vamos aqui. Por que ele ficou rosa? Porque ele era básico, ok? Ele era básico porque você tinha OH-. Depois ele ficou incolor. Por que a cor desapareceu? Porque o CO2 produzido pela queima reagiu com a água formando o ácido. Então por isso que ele ficou. Então a resposta aí, pessoal, seria aí a letra A, que for formação de óxidos de caráter ácido. Claro que você não precisa saber disso aqui nadinha, pessoal. Nem fenolftaleína, não precisa saber nada. Primeiro, você sabe que o indicador mudava de cor, beleza? E na queima produz o que? CO2. CO2 é um óxido ácido. Então o óxido ácido está aqui. Isso aqui é só para você saber, para você ter uma noção aí de óxido e de reação. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 53 da prova amarela é uma questão típica de Enem também, né? Não caiu no ano passado, mas no ano retrasado caiu. Ou seja, sempre está caindo, que é a radioatividade. Vamos ler e depois a gente vai comentar, ok? A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio e essa reação é dita em cadeia por quê? Pessoal, isso é uma reação, é uma questão simples. Qualquer aluno que estudou o mínimo do mínimo da bomba atômica, ela sabe da fissão do urânio, né? Ou seja, a bomba atômica, que já foi testada na Segunda Guerra Mundial, né, o poder bem bélico destruiu aí duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, em dias diferentes, uma de plutônio e uma de urânio, né? O poder explosivo dela não é tão grande, mas o efeito da radioatividade ela é muito grande, tá? Então tá aí a imagem da bomba atômica, mas vamos falar o que é importante. O que é uma reação em cadeia, pessoal? Então, primeira coisa, vamos colocar aqui a reação de fissão. Então, primeira coisa é uma reação de fissão. O que é uma reação de fissão? Uma reação de quebra. Ou seja, o urânio, né? Tá aqui o urânio bonitinho, ele vai ser bombardeado por nêutrons, tá? E quando esse nêutron bombardeia o urânio, ele libera outros nêutrons que vão liberar
quebrando mais urânios, ou seja, é um aumento progressivo, por isso que a gente chama de reação em cadeia. Tá aqui na imagem aqui, ó, por exemplo, o urânio, ele vai ser bombardeado por nêutron, forma dois átomos, tá? Que é o bário e o criptônio, que liberam, olha aqui, ó, mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons pegam mais 3 átomos e assim pega, né, mais 6 átomos e assim 12 e assim vai aumentando, é bem rápido, por isso que a bomba a reação ela fica tão instável que ela explode, ok? Então, primeira coisa, é uma fissão. Por que que é uma fissão? Porque ela vai quebrar, né, esse átomo, então tá aqui, ela quebra o átomo de urânio, liberando nêutrons, e esses nêutrons de forma em cadeia produz essa energia imensa aqui, produzindo a bomba, tá, pessoal? Então, o aluno que estudou um pouco, ele já sabia dessa questão, porque aí a resposta aí vai ser a letra C, né? A fissão do urânio ocorre com uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos, tá, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Corre, que o Enem tá aí. Bom, pessoal, na questão 62, é uma questão típica aí do Enem, que pega aquela ideia do metal sacrifício. Quem viu a minha prova de 2014, viu falando que caiu no ano passado, caiu ano retrasado e que ia cair esse ano de novo. É a mesma ideia do metal sacrifício, ou seja, ele vai pegar o componente que vai sofrer oxidação no lugar dele. A ideia é essa, lógico que isso aqui não é uma questão de metal sacrifício, tá? Mas a ideia, eles sempre buscam a mesma dessa parte da eletroquímica. Então vamos ler aí o que ele está pedindo. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. A sua produção consiste numa mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, né, e o óxido de cálcio. E a sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Pessoal, então ele quer saber o que? A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é o que? Pessoal, primeira coisa, se ele colocou sobre a faca de ferro, então logicamente a reação ela vai ter ferro, não é verdade? Então, isso aqui é uma questão que é uma questão assim, que envolve um raciocínio um pouco mais apurado, porque o aluno tem muita dificuldade. Porque ele deu 3 substâncias, né? Ele deu o ferro, ele deu o cobre e deu o cálcio. 3 substâncias, mas qual que reage? Então vamos por eliminação, que você vai ver que fica mais fácil. Qual que seria a eliminação? Primeiro, eu sei que o ferro vai entrar na reação. Então tudo que não tem ferro, eu já posso tirar. Então, por exemplo, a letra A, eu já tiro, né? Que mais eu posso tirar? Não, só tirei a letra A, tá ok? O que eu posso eliminar mais? A faca de ferro, pessoal, ela é um ferro metálico. Então quer dizer que na reação ela tem que ter o ferro metálico. Então se não tiver o ferro metálico eu posso cortar. Como na letra B. Porque na letra B eu tenho o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Ou seja, 2 concentrações e íons, não pode. Ela tem que ter um ferro metálico, como fosse isso aqui, ó. Então, olha, eu já posso descartar a letra B e eu já posso descartar a letra C. Então, olha, tem que ficou mais fácil, né? Ficou entre a letra D e a letra E. Mas vamos analisar aí, ó. Aí eu tenho a reação do cálcio do ferro e do cobre do ferro. Aí ficou um pouco mais difícil, né? Qual que eu vou reagir? Pessoal, veja bem, se ele colocou sobre a placa de ferro, a placa de ferro vai sofrer uma reação de oxidação, né? Uma reação de oxidação no qual eu preciso de um componente que sofra redução. Vamos analisar isso aí, pessoal? Então vamos analisar a letra D e a letra E. Letra D, ele reagiu o cálcio com ferro, belezinha. E na letra E, o cobre com ferro. Então, os dois estão de acordo com o raciocínio lógico. Então, se você observar, o ferro está sofrendo o quê? O ferro está sofrendo oxidação. Vamos lembrar aqui, ó, é a regrinha do OPA, né? Oxidação,
perde elétron e aumenta NOx, tá? Nós já vimos isso muito, tá bem batido isso aí. Veja eletrólise, veja pilha, veja a introdução de eletroquímica, que você vai ficar legalzinho isso aí, porque o Enem acabou, mas tem muita coisa pela frente aí, ainda mais se você está no segundo ano ou se você não teve êxito no terceiro ano. Mas vamos para frente. Oxidação, perde elétron, aumenta NOx. Então o ferro, nesse caso, o ferro está sofrendo a oxidação, tanto na reação na letra D, quanto na reação da letra E. Olha que legal. E o cálcio está sofrendo redução, e o cobre também está sofrendo redução, tá? Agora vamos ver qual que isso está de acordo com os potenciais. Então vamos analisar. Desculpa. Cálcio e o ferro. Pessoal, o ferro está sofrendo o quê? Oxidação, não é verdade? Aqui. Então vamos colocar aqui as observações. Eu sei que o ferro ele está sofrendo oxidação. Então, para ele sofrer oxidação, pessoal, ele tem que ter um menor potencial de redução, não é verdade? Para ele sofrer oxidação, ele tem que ter um menor potencial de redução. Então, vamos analisar ferro e cálcio, que seria a letra D. Olha o ferro. O ferro, o potencial dele é menos 0,04 e do cálcio menos 2,37. Pessoal, não dá, né? Porque olha aqui, o potencial de redução do ferro é maior que do cálcio. Então o potencial, veja bem, olha aqui, ó, o potencial de redução do ferro é maior que do cálcio. Se o potencial de ferro é maior que do cálcio, então é para o ferro estar sofrendo redução e não oxidação. Então aqui eu já descarto a letra D. Então olha aí, ó, para você ver que legal, hein? Aprendendo aí, você tem que saber por eliminação, então seria a letra E. Vamos ver se a letra E realmente é isso, de acordo com o nosso raciocínio. Então vamos analisar ferro e cobre, né? Esse cobre eu não utilizo, né? Não existe ele, de acordo com a nossa eliminação, até porque está trabalhando com cobre 2, então é cobre mais 2. Então vamos lá. Olha aqui, quando eu analiso ferro e cobre, pessoal, olha o ferro tem o quê? Menor potencial de redução. Então, se ele tem um menor potencial de redução em relação ao cobre, então ele vai sofrer oxidação. Então, se ele sofre oxidação, o cobre sofre redução. Então, minha reação tá certinha, tá legalzinha. Então, aí a resposta aí é letra E, chuchu, beleza, pessoal. Bom, galera, na questão 68 é uma questão fácil, típica, né? De Enem, que sempre cai sobre ligação química, forças moleculares, a polaridade, né? Então isso aí sempre está caindo também, é uma questão batida. Nesse caso aí é a polaridade das moléculas, onde ele fala aí, ó. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. Ao passar pelas guelras dos peixes, pode difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsáveis pelo processo descrito no texto é... Pessoal, a primeira coisa, aí você tem os organoclorados que eles falou, né? Que o mais famoso é o DDT, é um pesticida muito utilizado, que são dois benzenos ligados ao composto de cloro. Olha aí, pessoal, a principal característica deles é eles ser apolares, tá? Como assim? Ó, eles falou que os lipídios, eles se acumulam nos lipídios, correto? Se eles ocorrem nos lipídios, a gente sabe que lipídio, pessoal, é o que? É gordura, e a gente sabe que gordura é apolar. Então, para o pesticida acumular nessas camadas de lipídio, é lógico que eles têm que ser o que? Apolares, porque senão não tem como eles interagir com os lipídios, ok, pessoal? Então, isso aí é muito fácil, a resposta aí, ó, é letra A, baixa polaridade, ou seja, um composto menos polar possível, ou seja, bastante apolar, tá? Então, questão simplesinha, vamos para outra que é mais importante. Bom, pessoal, questão 72, ela não é difícil, ela é fácil. Às vezes o aluno pode ter certa uma dificuldade aí, porque
às vezes o professor não comenta, porque isso aí durante muito tempo foi realmente um problema, que foi latas amassadas, né, em conserva. Só que ultimamente não tem, porque pela própria vigilância sanitária e tudo, mas vamos ler, porque essa é uma questão bem interessante e isso enriquece aí o seu aprendizado. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com material chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existe lata sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no ferro é desaconselhável porque o amassado pode. Pessoal, a questão que às vezes você não tem nem noção, você tem que ir pela definição. Aí ele falou do estanho, né? Tá aí o estanho bonitinho. Se ele falou do estanho, então a resposta aí pode estar no estanho, pode estar, né? Então seria uma coisa, mas vamos ler as opções. Alterar a pressão no interior da lata promove a degradação acelerada do alimento. Pessoal, você sabe que todo mundo sabe que essas latas elas são embaladas a vácuo. Então, se você amassar, não vai alterar a pressão dela, né? Não é? Então, isso aqui não é falho. Prejudicar o apelo visual. Não. Se isso tá caindo numa questão de vestibular, com certeza não é por defeito visual estético, né? Porque tem problemas de saúde aí. Romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico, estanho, contamine o alimento. Ó, isso aqui é legal. Desprender camadas de verniz que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. Beleza, pessoal. Então a única aí que é a letra A, vamos eliminar, né? A letra A. Vamos jogar fora a letra A e vamos jogar fora a letra B. Pessoal, então a resposta aí o aluno tinha que saber que ele não pode, porque ele pode romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. Pessoal, isso aí, de novo, olha a questão metal de sacrifício, né? Então o estanho ele funciona como um metal de sacrifício, que é um metal de difícil oxidação, que ele falou, ou seja, ele não vai se oxidar e muito menos vai deixar o ferro se oxidar, porque o ferro ele tem um poder de oxidação bem grande. Então o que acontece aí? O ferro ele não pode entrar em contato com o alimento, ele contamina o alimento e também pode causar doenças, como por exemplo o botulismo, né? O botulismo aí é uma doença bem séria, pesquisa aí no seu computador, no seu celular, que é muito perigoso, mas o que acontece? A resposta aí realmente não tem para onde fugir, é a letra B, tá? Romper a camada de estanho permitindo a corrosão de ferro, né? Ou seja, ele vai sofrer oxidação, por isso que o ferro, aliás, o estanho é de difícil oxidação, exatamente para o ferro não sofrer oxidação. É um metal de sacrifício, tá aí a questão que eu falei que ia cair, quando eu resolvi a prova de 2014, tá? Caiu o metal de sacrifício. Vamos para a próxima questão. Questão 79, galera. Fácil, fácil, fácil. Não poderia ter errado, tá? Sobre a química ambiental, que sempre está caindo também. A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. A rota tradicional está aí, né, pessoal? O ciclo hexano, ele vai sofrer aqui, ó, uma temperatura alta sob a presença do catalisador, vai formar essa substância e depois ele vai fazer outra reação, que é o do cromo, com uma lavada cáustica, né, de soda cáustica, vai formar esses reagentes, né, uma acetona e um álcool, e vai sofrer outra reação, né, com a presença de ácido nítrico 60% a 120 graus, também um catalisador, e vai formar o composto que eu quero saber, que é o ácido atípico. O ácido atípico é um ácido dicarboxílico, né? Se você colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então são 6 carbonos, então esse é o ácido hexanoico. Como são dois, então é o ácido hexanodioico, né?
Então vamos fazer a nomenclatura dele aqui bonitinho, já para treinar aí a sua nomenclatura bonitinho. Ácido, tá? No. Como eu tenho dois, então eu vou colocar dioico, tá? Então tá aqui bonitinho, é o ácido hexanodioico. E na rota verde, pessoal, eu vou pegar o ciclohexeno, não vou pegar o ciclohexano, vou pegar o ciclohexano, vou colocar ele aí, ó, na presença de catalisador, numa temperatura inferior e já produzir o composto. Aí ele quer saber qual o fator que contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira, ou seja, se você considerar a reação da verde, né, significa que ela é ecologicamente melhor. Pessoal, por vários motivos, tá? Mas aí eu já vou dar a resposta logo, né, porque ela é bem simples, porque a etapa verde ocorre em uma única etapa. Pessoal, porque olha aqui, a etapa marrom ocorreu em duas etapas. Isso não é legal por quê? Porque formou esse subproduto e, não é verdade? Então eu vou gastar mais reagente, eu vou gastar mais energia, porque olha a temperatura. Ó, catalisador, cobalto aqui, por exemplo, outro catalisador, temperaturas elevadas. Isso acaba poluindo o meio ambiente, tá? E além de produzir, olha isso aqui, ó, são óxidos. Esse óxido aqui contribui para o aquecimento global. Esse aqui contribui também para o aquecimento global. São dois óxidos, né? Então isso aí não é legal, né? Isso aqui é um óxido ácido, isso aqui é um óxido neutro. Então veja bem, além de produzir o meu ácido atípico, ainda está contribuindo para o aquecimento global, está fazendo em várias etapas, ou seja, eu vou ter mais subprodutos, não é legal. Então a rota verde é legal porque olha aqui o que está acontecendo, formando água. A água polui? Não. Então fica legal, a temperatura não está elevada, utilizou a reação em uma única etapa e encerrou essa parte aí simplesinha, né, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão 85. Quem errou isso aí merece uma surra, hein? Identificação de funções orgânicas. Não pode errar porque todo ano cai, né? Então, aqui não precisa nem ler o composto, não precisa nem ler as questões. Isso aí é até bobeira, ele quer saber as funções que identifica. Isso aqui você tem que saber que isso aqui é uma reação mais simples de identificar, que é o álcool. Não é verdade? Essa aqui é uma reação simplificada, mas é o COO. COO, todo mundo já sabe que é o quê? É um éster, né, pessoal? Então, não precisava nem ler uma questão dessa, simplesinha. Então, a resposta aí é álcool e éster. E ela é tão fácil, porque se você acertasse só essa aqui que era álcool, você já acertava a questão. Porque nem das outras opções tem álcool também. Então, questão simples, simples, simples. Identificação de funções oxigenadas. Então, vamos para frente. Bom, galera, na questão 86, já é uma questão um pouquinho mais complicada, mas está aí as reações orgânicas, que fazia tempo que não caía uma reação em si. Antes ele falava de um mecanismo ou outro, de uma hidrogenação, mas uma reação mesmo para você fazer, tem muito tempo que não cai. Pessoal, vamos ler então aqui, né? O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como um fenil e um propeno, ilustrado na figura, o permanganato de potássio é utilizado para a produção de ás carboxílicos. Os produtos obtidos na oxidação no alceno apresentado em solução aquosa vale. Pessoal, então, vamos aqui, né? Ele está falando que a oxidação já forma ácido. Ele já falou para você, né? A oxidação, pessoal, ela vai ter que oxidar, ela vai quebrar em algum ponto, né? Vamos lembrar aqui algumas oxidações. Por exemplo, essas reações de oxidação pode ser branda ou enérgica, você está lembrado? Oxidação branda quando o meio é neutro ou básico, ou oxidação enérgica quando o meio é ácido. Mas aí em nenhum momento ele falou isso, né? Mas o que eu quero falar aqui? A oxidação branda, ela quebra a dupla, formando um poliálcool, né? Um glicol, ou seja, que é um diálcool vicinal, um álcool vizinho, ok? E a oxidação enérgica, olha aqui, ela quebra a molécula todinha, olha aqui, ela vai quebrar a molécula em duas, formando
no caso aqui, uma cetona e um aldeído. E se essa reação continuar, pessoal, forma ácido carboxílico. Ou seja, se eu tiver outra reação de oxidação aqui com permanganato de potássio, vai formar ácido carboxílico. Mas o que eu quero chegar aqui, ó, tanto a oxidação brando-enérgica, ela vai o quê? Quebrar as duplas, né? Vai quebrar a dupla. Aqui quebra uma dupla só, uma ligação π, aqui já quebra a molécula inteira, como é o que ele está falando aqui. Então, o que eu tenho que saber? Que ela vai quebrar exatamente em cima da dupla, formando o quê? Um ácido carboxílico de 3 carbonos e outro ácido carboxílico com esse benzeno e com esse carbono aqui, ó. Então a gente termina aí, ó, formando o quê? Olha aqui que legal. Ó, forma o quê? O ácido benzoico. Olha aqui, ó, bem na quebra aqui, ó. Nessa quebra forma o ácido carboxílico e nessa quebra forma esse ácido carboxílico aqui que eu estou meio que colocando, né, para do outro lado, né? Então, eu estou invertendo a molécula, né? Então, o que acontece, pessoal? Vai formar o ácido carboxílico e o ácido etanóico, ok? Porque olha aqui formou um carbono e esse aqui formou os 2 carbonos que sobrou. Esses dois, olha aqui, são esses dois aqui, ó. Então, vai um C duplo O para um lado, o C duplo O para o outro. Então, o ácido benzoico e o etanóico, ok, pessoal? Então, a resposta aí, ó, fica letra A, filezinha, bacaninha, tá? Então, vamos para outra questão. Vamos lá, pessoal, questão 89, tá? Outra coisa que tá caindo sempre, né? Que é a separação de misturas, né? Filtração, destilação, dissolução, decantação. Isso não pode errar, tá? Vamos lá então? Questão 89. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção do petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e das suas moléculas. Por suas características, interage formando agregados. Pessoal, olha essa palavra aí, hein? Isso é importante. Isso aqui que vai responder a questão. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera 2 processos de separação de mistura, sendo elas o quê? Pessoal, vamos lá. Veja bem que ele falou de agregados, né, aglomerados. Ou seja, normalmente essas partículas elas precisam se formar em outras partículas, né? Ou seja, elas têm que se aglomerar para depois ser separadas. Vamos analisar cada uma? Decomposição não existe. Decomposição é uma reação química, tá? A gente só quer separar. Destilação, não, pessoal. Destilação a gente usa para líquidos e líquidos, tá? Líquidos solúveis. Dissolução fracionada, se for dissolução, ele não tinha feito essa parte aí, ó, do LCC. Isso é lógico, né? Então nós ficamos entre flotação e floculação. Aí que vem. Para retirar os agregados, eles colocou nanopartículas magnéticas. Pessoal, só por isso já ficava entre a B e a E. Tá? Então, por que é, ou aliás, a letra C e a letra A? Por que é a letra C? Vamos analisar aqui. O que é a floculação, pessoal? Então, agora, imagina que você tem um filtro, tá? Vamos supor aqui, eu tenho várias substâncias, que no caso aqui é o petróleo, várias partículas, elas não se separam, elas não vão se aglomerar e nem passar por esse filtro. Então, eu vou colocar uma substância que faz a união. Então, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Que está formando várias poças, uma massa aqui, né, uma massa grossa. O que é isso? Significa que o LCC ele vai pegar várias partículas do petróleo e juntar em uma só, formando aglomerados, agregados. Isso é floculação, tá, pessoal? Então, isso aí, a resposta aí só pode ser a letra C, legalzinha, floculação e separação magnética, porque você flocula, ou seja, você junta numa coisa só, depois você separa elas por magnetismo, que é mais fácil. Porque, com certeza, se elas estivessem separadas, elas não se separariam por separação magnética, por estar muito separadas. Agora, como elas estão todas unidas, o ímã consegue puxar ela.
Só uma questão simples, não poderia ter errado. Quem estuda separação de substância, o professor fala muito de estação de tratamento e aí sabe muito sobre flotação, floculação, cloração, dissolução, decantação, tudo isso, né, pessoal? Então vamos para a última questão teórica. Bom, pessoal, na questão aí 90, na última questão teórica, vamos ler, depois a gente aí fala certas coisas aí. A soda cáustica pode ser utilizada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidrogênio de sódio, né? Então, isso aí o aluno tem que saber, né? Isso aí tem que saber esses compostos. Como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposto ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento decorre do quê? Pessoal, a soda cáustica, o NaOH, ela não faz mal. Ela só faz mal quando ela interage com a água, tá? Porque quando ela interage com a água, o que que acontece? Ela libera OH-, tá? Ela libera OH-. Então, quando ela reage com a água, ela libera OH-. Esse OH- que é perigoso. Por exemplo, se você pegar a soda cáustica e vamos supor que você não tivesse num ambiente úmido, tivesse um ambiente totalmente seco, e sua mão não suasse, você não ia sofrer a corrosão da soda cáustica. Mas como o ar, como tem água, e a nossa mão soa, então por isso que nós não podemos entrar em contato, porque a água libera o OH-, do suor que está na sua mão, e a umidade também libera o OH-, tá? Então, pessoal, qual que seria a resposta aí? Seria a absorção da umidade presente no ar atmosférico, questão simples, né? Toda reação de acordo com Arrhenius, na presença de água, libera H+, ou OH-, é o que caracteriza o ácido e uma base, tá? Exemplo, o HCl, pessoal. O HCl não é um ácido, ele é o cloreto de hidrogênio. Na presença de água, que ele libera H+, aí ele é um ácido. Isso é a definição de Arrhenius, tá? Pessoal, encerramos aqui as questões teóricas e vamos para as questões práticas, que são poucas, mas vale a pena trabalhar com carinho para a gente terminar e finalizar essa prova aí bem grande. Bom, pessoal, questão 56, vamos ler e depois interpretar. Para proteger estruturas de aço de corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A galvanização, ela é um processo utilizado hoje através da eletrólise, tá? E um metal bastante utilizado é o zinco, que pode ser obtido através de um minério denominado esfalerita, que é o sulfeto de zinco, é esse composto aí, ó, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem rendimento de 80%. E nessa sequência de equações químicas, pessoal, isso aqui é uma questão bem complicadinha, porque ela envolve rendimento, olha aqui, ó, de reação, pureza e soma de reações. Então é bem complicado. Como que eu sei que eu tenho que somar reações, pessoal? Quando ele te dá uma sequência e os valores que ele pede são dados em reações diferentes. Como? Por exemplo, ó, qual é o valor mais próximo de zinco? Então, olha aqui, ó, ele quer o zinco em quilogramas a partir do sulfeto de zinco. Então, veja bem, pessoal, ele quer o zinco. Vamos circular aqui, ó, ele quer o zinco a partir do sulfeto de zinco. Se você observar, eles estão em reações diferentes. Então, toda vez que isso acontecer, pessoal, nós temos que somar as reações. Quando a gente soma, a gente pode fazer a proporção estequiométrica, fazer bonitinho, né, a regra de 3. Só que aí, pessoal, a partir de quantos quilos? 100 quilos. Só que eu não vou usar o 100 porque o teor de pureza é 75%. Mas aí fica fácil, né, pessoal? Dá 75 quilos, coloco na reação, considerando os 80% de pureza e faço a reação. Então, vamos fazer essa reação? Bom, pessoal, nessa questão, vamos resolver ela aí bem rápida, né? Porque a prova do Enem é extensa e não é fácil. Pessoal, aí eu classificaria essa estequiometria como nível difícil. Por quê? Não por causa da pureza do rendimento da reação. Não por causa da pureza da substância ou rendimento da reação. Porque quem faz estequiometria estudo tem que estar acostumado a calcular com pureza e com rendimento, ou às vezes até os dois, tá?
Eu classificaria difícil porque além desses ter esses dois, que já é um tchan a mais, também teria essa reação química, onde essa reação são duas, numa sequência de reações. Por quê, pessoal? Ele faz isso. Veja bem, ele quer saber a massa do quê? Do sulfeto de zinco. Aliás, desculpa, ele quer a massa do zinco através do sulfeto de zinco, né? Ele deu aí 100 quilos de sulfeto de zinco e ele quer saber a massa. Se você observar, estão em reações diferentes. Não pode. Eu não posso relacionar duas substâncias em reações diferentes. Eu tenho que somar as reações e na mesma reação eu relaciono. Aí sim ficou legal. Agora, como que eu faço isso? A mesma coisa que a gente faz em lei de Hess, que você está acostumado. O que a gente faz em lei de Hess? Ele dá a reação, pede o ΔH dessa reação, só que não dá nenhum valor da reação. Ele te dá outras reações para que eu possa somar as reações, cortar onde tem que cortar, não é verdade? E chegar no ΔH da reação. Se eu multiplico por 2, eu multiplico o ΔH também. Se eu inverto a reação, eu inverto o sinal do ΔH. Não é verdade? Pessoal, em reações inorgânicas, em equilíbrio químico e equilíbrio iônico, também acontece isso. Ou seja, ele te dá várias reações para eu chegar em uma só. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Somar as reações. Porque quando eu somo, aqui vai aparecer no produto e aqui vai aparecer no reagente ao mesmo tempo. Então, o objetivo é isso. Só que aqui é negócio da lei de Hess. Eu tenho que ver aquilo que eu posso somar ou cortar, né? Subtrair. E eu posso cortar. Se você observar aqui, eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer com essa reação? Multiplicar por 2, porque aí eu posso cortar, ok? Então, ao multiplicar aqui por 2, então eu multiplico o todo. Se tivesse um ΔH, também multiplicaria o ΔH. Pessoal, preste atenção nessas reações. No ano passado já caiu, nesse ano caiu de novo essa soma de reações, que não é lei de Hess, tá? Então não é difícil, tá ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Então já posso cortar aqui, não tem como cortar mais nada, então eu posso somar aí. Então fica 2 sulfeto de zinco mais 3 mols de oxigênio mais 2 mols de CO, que vai produzir 2 mols de zinco mais 2 mols de CO2 mais 2 mols de SO2. O que está me interessando aqui é o sulfeto de zinco e o zinco, certo? Qual que é a proporção dos dois, pessoal? 2 mols para 2. Se eu não fizesse isso, a proporção seria 2 para 1, porque não lembra que eu multipliquei por 2 depois. Então já tinha errado tudinho. Mas aí como a gente fez, somou, belezinha, deu 2 mol e 2 mols. Isso é estequiometria, né, pessoal? Ou seja, ele dá um valor de um e pede para outro, né? Só que ao pedir, eu tenho que tomar cuidado. A pureza é 75%, então com certeza não é 100 quilos. Por quê? Porque se eu pego aí uma amostra de sulfeto de zinco, que tem 100 quilos, eu não tenho 100 quilos de sulfeto de zinco, eu tenho impurezas. E essa impureza aqui eu tenho que fazer para 75%. Então, pessoal, cálculo simples vai dar 75 quilos. Pessoal, não entendi, foi rápido. Então acompanha aqui comigo. Pessoal, esses 100 quilos aqui eu posso considerar como fosse uma amostra 100%. Só que ela não é 100%. Ela é o quê? 75%. Então aqui vai ser x. Então 100x é igual a 75 vezes 100. Então tá aí. Posso cortar esse 0 com esse 0. Então x deu o quê? 75 quilos. Então a massa do sulfeto de zinco para começar a reação é 75 quilos, ok? Então ele está relacionando o que, pessoal? Ele está relacionando 2 mols do sulfeto de zinco com 2 mols de zinco, não é verdade? Então vamos fazer a reação aí, ó. A 2 mol de sulfeto de zinco reage com 2 mol de zinco. Se é 2 para 2, eu posso considerar 1 para 1. Eu posso fazer isso aqui, fica bem mais fácil, tá, pessoal? Como é 2 para 2, eu posso considerar 1 para 1. Pessoal, se eu não considerar, é a mesma coisa, tá, pessoal?
Toda vez que for 4 por 4, 6 por 6, 2 por 2, 10 por 10, eu posso, tá, fazer 1 para 1, porque eles são múltiplos. Ok. Aí o que eu quero saber? A massa, que é do sulfeto de zinco, né, deixa eu corrigir. Ele quer saber a massa do zinco através de 75 quilos. Pronto, pessoal, agora é só fazer regra 3, mas antes tem aqueles ajustes que quem já assistiu minha aula de estequiometria sabe que eu estou falando. Qual que são os ajustes? Aqui é mol e massa, não pode. Aqui é mol e massa, também não pode. Então o que eu faço? Eu apago esse mol e coloco a massa. A massa de quem? Do sulfato de zinco. Qual que é a massa do sulfato de zinco? 97 gramas. E a mesma coisa aqui. Eu apago esse mol, o número eu deixo, hein? E coloco do zinco, que é 65 gramas. Ah, professor, é 1, vai interferir? Não, não vai. Mas se fosse 2 ou 3, interferir. Então deixa aí, só para o seu raciocínio ficar sempre completinho, bonitinho. E o ajuste ele não terminou, porque aqui é quilos e aqui é gramas, não pode. Então, eu tenho que saber aqui, ó. Quilo para grama, eu multiplico por 1000, isso aí o aluno já sabe. E grama para quilo divide por 1000, né? Então, aí, o que acontece? Vou apagar o quilo aqui, vou multiplicar por 1000. Então, 75 vezes 1000, 75 mil gramas. Então, multiplicando cruzado aqui, pessoal, ó, aqui eu vou colocar x para ficar mais fácil. Então, fica 97x é igual a 75 mil vezes 65. Então, o x, pessoal, ó, 75 mil vezes 65 dividido por 97. Faz essa conta aí bonitinha aí na sua calculadora, que você vai ver que vai dar aproximadamente 50 mil gramas. Na verdade, dá 50.200 alguma coisa. Mas como ele falou que eu posso aproximar, então vamos aproximar, tá? Então deu 50 mil gramas. Parou o exercício? Não, pessoal. Por quê? Porque aqui eu considerei a minha reação 100%. Mas ele falou que a reação não é 100%. O que significa não ser 100%? É que nem eu vou colocar, pode colocar nesse balde. Ele cabe 100 litros. Só que como tem um furado, ele só vai encher 80% da sua capacidade. Então, se ele cabe 100 litros só enche 80%, então na verdade ele enche o quê? 80 litros. Então é esse raciocínio que eu vou utilizar aqui. 50 mil gramas é para 100%, mas eu quero para 80%, tá? Já vão passar aqui para quilos, né? Então o que eu faço? De grama para quilo divido por 1000, então dá 50 o quê? Quilos. Então, pessoal, como seria o raciocínio aqui? Seria 50 quilos, seria 100%, se a reação fosse 100%, mas ele não falou, ele falou que tem que ser 80%. Então, multiplica cruzado, 100 vezes x, tá? E 50 vezes 80. Ó, posso cortar 0 com esses dois, então x é igual a 5 vezes 8. Então, lembrando que é aproximadamente o quê? 40 quilos, ok? Então, a resposta aí, ó, vai ser letra C, ok? Então, o nível um pouquinho difícil, por quê? Se não fosse essa reação, a gente já passava para cá, em 2 regras de 3 já fazia aí, babau. Só que precisou disso aqui, estuda, porque sempre vai cair. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, na questão 57, é uma questão simples, né? De resolver, legal. Vamos ver então aqui, ó. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura apresenta a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH a variação de entalpia devido à queima de 1 grama, ó, 1 grama, hein, pessoal, desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Em ΔH12, a variação em entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. A variação de entalpia em quilojoules para a queima de, olha aqui, hein, 5 gramas, viu que ele deu 1, só que ele pediu 5 agora, desse bioóleo resultando em CO2 gasoso e H2 gasoso. Pessoal, isso aqui é uma lei de Hess, né? E essa lei de Hess fala de uma reação de combustão. Pessoal, isso aí já está batido, né?
reação de combustão, que ele deixa bem claro aqui, ó. A figura representa a queima, né? Queima, combustão. O que é a queima, pessoal? Eu vou ter o O2, um dos reagentes, e como produto eu vou ter CO2 e H2O. Vamos analisar isso no quadro e fazer essa questão rapidamente, que ela é muito fácil. Vamos para lá. Bom, pessoal, essa questão 57, ela é super fácil, não tem praticamente nenhum cálculo. É só você analisar e interpretar o gráfico, né? Ele deu delta H1, delta H3, aqui é o 2. E ele falou, ele te deu várias reações, né? Ele deu a reação do bioóleo mais O2, formando esses produtos, CO2 e H2O gasoso. Ele deu a reação do bioóleo mais O2, formando CO2 gasoso e H2O líquido. Então ele deu dois tipos de reação. Ele quer o ΔH dessa reação que ele descreveu para você. Então, pessoal, vê essa reação aqui, então ele vai usar o ΔH3. Porque é esse reagente aqui, ó, é esse reagente, não é isso? Que vai produzir o quê? Esse aqui. Então, olha aqui, ó. Então, combinou bonitinho, então ele vai usar o ΔH3, que vale menos 16,4 kJ por grama. Olha aí que bacana, né? Então, mas se tivesse marcado aí tinha errado. Por quê? Lembra que eu enfatizei. Isso aí é a queima de 1 grama. Mas, na verdade, ele quer a queima de 5 gramas. Fugiu um pouco dos exercícios, porque a maioria dos exercícios termoquímicos é kJ por mol. Aqui ele deu kJ por grama, né? Ele fugiu, mas facilitou, porque se ele tivesse dado gramas mais o kJ em mol, aí eu tinha que usar massa molar e tal, aquela coisa toda. Mas não precisou. Então, viu aí? É mais fácil kJ por mol, né? Mas dá para usar gramas de boa, tranquilo. Ele falou que 1 grama, né, de bioóleo, ele libera 16,4 kJ, né? Só que ele não quer de 1 grama, ele quer de 5 gramas. Então vai ser X, então X vezes 1X e 5 vezes menos 16,4. Então vai dar aí menos 82 kJ. Resposta letra C. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 60. Vamos ler, né, e depois a gente interpretar. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos de água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. De novo, o bicarbonato aí, ó, presente no Enem. As equações químicas envolvidas no processo são apresentadas dessa seguinte maneira. Então, pessoal, a gente deu aí, ó, 4 reações. E ele deu o valor da constante aí de cada reação a partir da 2, a constante de equilíbrio 1, 2 e 3. Percebe que a constante ela vai aumentando, né? Ou seja, a acidez vai aumentando. Pessoal, vamos aqui então, com base nos valores das constantes dos equilíbrios das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual que é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, pessoal, veja bem, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o equilíbrio da reação 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Isso aí é uma lei de Hess no equilíbrio químico. Nós não estamos acostumados, né, com a lei de Hess no equilíbrio químico. Talvez você nunca fez um exercício desse. Por isso que, às vezes, é difícil, né? Um aluno não está acostumado. Mas isso aqui é uma lei de Hess de equilíbrio químico. Ou seja, eu vou somar essas 3 reações, com qual objetivo de dar essa reação, e calcula a constante de equilíbrio dessa reação. Então vamos lá fazer? Vamos lá, galera, questão aí 60, vamos resolver ela. É como fosse uma lei de Hess, né? Para o equilíbrio químico. Qual que é o objetivo aqui? Somar essas 3 reações para dar a reação, né? E calcular como fosse o ΔH. Mas na verdade eu quero calcular a minha constante mesmo de equilíbrio, né? Então a gente vai inverter o que tem que inverter, multiplicar o que tem que multiplicar.
Vamos analisar. Pessoal, veja bem, CaCO3, vamos analisar cada um. O CaCO3 ele é sólido e está no reagente. Então eu tenho que procurar o CaCO3 que é sólido e está no reagente, não é verdade? Já achei, tá ok, tá no reagente, vale 1, é sólido, tá igualzinho, então não preciso fazer nada. CO2, pessoal, CO2 tem que estar no reagente, 1 e gasoso. Também tá aqui, ó, CO2, 1 e gasoso. Então achei, acabei, agora H2O líquido, que tem que estar no reagente. Aonde tem H2O líquido no reagente, tá aqui também no reagente, vale 1, então ok, tá legal. Ca mais 2, cálcio mais 2, tem que estar no produto aquoso e vale 1. Também achei, ó. Ca mais 2 está no aquoso, produto, tá ok, não precisa fazer nada, tá? HCO3. O HCO3, pessoal, eu tenho 2. Eu tenho esse aqui e esse. Esse aqui tá no produto, belezinha, só que esse aqui tá no reagente, não pode. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa reação. Aí tem muita gente, já multiplica por 2, porque aqui é 2, aqui é 1. Eu não preciso. Porque quando eu inverter esse aqui, que aqui vai ficar produto, ele vai ser somado com esse, que vai dar 2 e vai ficar isso. Concorda comigo? Não é? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter, ó. Nós vamos inverter a reação. Ok? Vamos inverter então? Então isso aqui vem para cá e esse vem para cá. Então vamos colocar aqui, ó, do jeito que tá ali, né, pra gente não perder. Olha aqui, ó. H mais aquoso mais CO3, 2 menos aquoso. Não é verdade? O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui no produto, então vaza. E vou colocar isso aqui no reagente, então vaza daqui, que você não pertence aqui. Então aqui virou o quê? Reagente. Então vem aqui, ó. H mais aquoso mais CO3, 2 menos, ó, aquoso. Então tá aqui, bonitinho, que tá produzindo o quê? HCO3 aquoso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, lembrando que não preciso multiplicar por 2, porque quando eu somo esse com esse, vai dar 2, não é verdade? Deixa eu colocar aqui, né, a carga. Ok. Então eu só inverti. Vamos somar? Porque ao somar tem que dar a mesma reação que, ó, senão não rola. Pessoal, esse H mais aqui, eu posso cortar ele? Não posso? Com o que, professor? O que eu posso cortar esse H mais? Esse H mais ele vai cortar com esse aqui, não é? CO3, 2 menos, tem como cortar ele? Tem aqui, né? Aqui é reagente, aqui é produto, também cortei. HCO3 não tem como cortar, mas eu vou unir os dois, né? Mas vamos fazer os reagentes primeiro, né? CaCO3 não tem outro, o CO2 também não tem outro, H2O também não tem outro, então não tem nada mais, acabou. Vamos fazer os reagentes, ó. Os reagentes é o quê? É o CaCO3 sólido mais CO2 gasoso mais H2O líquido, não é isso? Que está em equilíbrio com o produto. Qual que é o produto? Ca mais 2. E eu vou somar esse com esse. 1 mais 1, 2. Então 2, isso aqui é aquoso, mais CO3 menos aquoso. Pessoal, compara as reações. Extremamente o quê? Iguais, né? Então quer dizer que nós acertamos. Agora só falta calcular o quê? O equilíbrio, que é o que o reagente está precisando. Pessoal, vamos lá então. Lembrando que, como que eu calculo a constante de equilíbrio? É o produto dividido pelo reagente, né? Ou seja, a concentração desse vezes esse. Esse vezes esse. Então quer dizer que é constante. A constante ela trabalha com o fator de multiplicação. Então nós vamos fazer isso aqui também, tá, pessoal? Nós vamos raciocinar, porque no ΔH, o que aconteceu? Como a gente inverteu, se fosse ΔH era positivo, ele ficava negativo. Se ele fosse negativo, ele ficava o quê?
positivo, não é verdade? Só que aqui nós estamos trabalhando com constante de equilíbrio, que relaciona o quê? Produto dividido pelo reagente. E no produto vai ter o quê? Multiplicações dividido pelos reagentes, que também pode ter multiplicação. Então nós estamos relacionando o quê? Multiplicação e divisão. Então o contrário da multiplicação é o quê, pessoal? É a divisão. Então veja bem, o que eu posso fazer aqui? O que é inverter a constante de equilíbrio? Inverter a constante de equilíbrio é fazer ela ficar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Isso é inverter, não é verdade? Quando eu inverto, lembra que eu não inverto o sinal de negativo ou positivo, aqui é constante. Eu inverto, é o quê? É o produto. Se é o produto de multiplicação, quando eu inverto, vira o quê? Divisão. Então, transformei numa divisão. Então, esse é o raciocínio que o aluno tinha que ter aqui apuradinho, né? É uma questão mais complicadinha. Só que, o aluno, se ele fosse somar, por exemplo, vamos supor que ele colocasse menos aqui. Colocasse menos e tentasse somar, ele ia ver que não ia dar nenhum resultado. Agora, se ele começasse a multiplicar ou dividir, ele falou, opa, aqui tem número. Porque é assim que nós fazemos numa prova. Quando a gente não tem um raciocínio legal na questão, a gente começa a multiplicar, dividir e tal, para ver mais ou menos, para não perder aquela questão. Aí você pega o fio da meada, não é? Então, pessoal, a constante de equilíbrio, ela vai ser o quê? 1 sobre K1 vezes, porque o fato é sempre multiplicação, vezes o K2 vezes o K3, tá? Lembrando, por quê, pessoal? Porque constante é produto dividido pelo reagente. Então, a gente trabalha com multiplicações, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, fica 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11, vezes o K2, 6 vezes 10 a menos 9, vezes o K3, 2,5 vezes 10 a menos 7, tá? Pessoal, multiplicando 6 com 2,5 dá 15. Então, olha aqui, ó. A constante fica 15. Já vou multiplicar as potências. 10 a menos 9 com 10 a menos 7 fica 10 a menos 16. Dividido por 3 vezes 10 a menos 11. 15 por 3 dá 5. Então, 5 vezes 10. Menos 16 com menos 11. Vamos lembrar aqui, ó. Menos 16 com menos 11. Então, fica menos 16 mais 11, tá? Então, fica quanto? Fica 5, né? Porque 5 mais 11, 16. Então, fica menos 5. Então, essa é a minha constante de equilíbrio, 5 vezes 10 a menos 5. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, na questão 65 é uma questão de média, né? Mais ou menos média para difícil, mas dá para fazer tranquilo. Você tinha que saber nomenclatura. Olha aí. E pela primeira vez caindo aí nomenclatura mesmo, de fato, né? Se você não soubesse nomenclatura, não fazia essa questão. Então vamos lá. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fonte alternativa de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente nesse processo. Então tá aqui, né, pessoal? A reação bonitinha. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está pegando um ácido carboxílico e está produzindo o quê? Um butano. Ó, 1, 2, 3, vamos fazer a nomenclatura aqui bonitinho. Ó, 1, 2, 3, ele está pegando um ácido propanóico, 2 ácidos propanóicos, e desses 2 ácidos propanóicos ele está produzindo o butano. Aí ele quer saber, baseado nesse raciocínio, ou seja, 2 moléculas de ácido carboxílico formam uma molécula de hidrocarboneto, mas em qual raciocínio? No raciocínio de você ter um carbono a mais, porque aqui eu tenho 3 carbonos e aqui eu tenho 4. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido, ó, 3,3 de metilbutanóico é o quê? Então, pessoal, vamos fazer isso aí, porque isso aí é legal pra gente finalizar praticamente as questões práticas. Bom, pessoal, vamos analisar aqui, né, a reação. É uma reação bem complicada,
A princípio, por quê? Porque é eletrólise de compostos orgânicos. Isso aí, nenhum aluno mais estudioso não tem como saber. Se fosse só essa reação. Só que ele deu um parâmetro para você. Aí ficou diferente. Aí ficou bacana. Qual que é o parâmetro que ele deu, pessoal? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 carbonos. Não é verdade? Mas só que eu tenho 2 moléculas. Então, na verdade, eu tenho 6 carbonos. E desses 6, tá virando um butano. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá virando um butano mais os 2 carbonos que vem do CO2. Então, veja bem. Esse X, ele tá virando um but, né? Ou seja, um X está virando um but mais 2 carbonos. Então é mais ou menos esse raciocínio que eu tenho que utilizar. Como? Essa molécula eu sei que vai virar um hidrocarboneto. Então na resposta tem que ter o hidrocarboneto. Mais o que? 2 carbonos de CO2. Então quantos que vai ter de carbono aqui? E eu tenho que tirar quantos? 2. Então, por exemplo, se eu tenho 10... Então aqui vai ser 8 e aqui 2. Se eu tenho 20 carbonos, então aqui vai ser 18 mais 2. Então é esse o raciocínio que eu tenho que utilizar. Mas primeiro, vamos fazer esse composto aqui, né? Ó. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, but. Só tem simples ligação, então AN. E é um ácido carboxílico que termina em O. Então vou colocar aqui, ó. Então tá aí, bonitinho. E como ele deu o parâmetro, 2, né? Vai sofrer eletrólise. O que eu vou ter que saber? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, eu tenho 8 carbonos. Então, vai formar o quê? Um de 6 carbonos mais o 2 que vem do CO2. Então, já vou colocar aqui, ó. Mais 2. Colocar aqui, ó. Mais 2 CO2 bonitinho. E vai formar outro composto. Mas antes, vamos completar o meu ácido, né? Porque é ácido butanóico, mas é 3,3 de metil. Começa a contar aqui, né? Pela função, a função que determina a ordem. Então, 1, 2, 3. Então, vem aqui, ó. Então, 3,3 de metil. Então, tá aí o ácido 3,3 de metil butanóico. Vamos fazer aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer aqui com os 3. E eu sei que vai ficar quantos carbonos? 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5... 6. Lembra que eu não estou olhando as ramificações não, tá? Porque aqui ele não deu ramificação. Por isso que eu fiz a ramificação depois. Mas pode fazer depois, antes também, contando, vai dar a mesma coisa. Mas como ele não deu ramificação, então eu tirei as ramificações e depois coloquei as ramificações. Pronto, pessoal. Vai ficar aí. A princípio, se você colocar esse composto não tem nome, porque isso aqui fica o quê? 2,2 de metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, então fica 2,2 de metilhexano. Só que não tem lá, todos lá são tetrametil. Então quer dizer que eu tenho mais 2 radicais metil, 2 radical metil, ok? Aonde? Pessoal, qual que seria o raciocínio lógico aqui? Que ele vai entrar onde ela foi quebrada aqui, ó. Porque aqui saiu, não é isso? Saiu a minha carboxila, é aonde vai colocar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ela quebrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui. Ela quebrou bonitinho. E veja bem o que acontece. Quando ela quebra aqui, olha aqui, ó. Quando ela quebra aqui, forma esse carbono. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, forma esse carbono. Então, o meu radical, ou pode ser aqui, ou, vamos fazer de novo. Isso aqui já é óbvio. E aqui, ó. Então, vamos dar para os dois. 2,2, não é isso? Vírgula, aqui se fosse, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 2,2, 4 tetrametil e o nome da cadeia, que são 6 carbonos, então hexano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexano. Agora, se for assim, ia ficar como? 1, 2, vamos colocar aqui 2,
3, 4, 5. Então vamos colocar 2,2,5 tetrametilhexano. Pela lógica pode ser os dois. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a olhar a resposta. E quando eu vejo as respostas, essa aqui é a única coisa, é a única que tem a opção lá, é o 2,2,5,5 tetrametil. Então, fácil. É uma questão relativamente difícil, né? Nesse raciocínio aqui, que eu tive que puxar de uma referência, né? O aluno não está acostumado, vocês não estão acostumados com uma referência de um conceito que às vezes você não sabe e fazer um novo conceito, né? A nossa educação ela é um pouco prejudicada porque nós viramos repetidores de ideia, né? Então, quando você tem um parâmetro para você ter a liberdade de fazer, acaba errando. Mas está aí a questão, vamos para a última questão prática. Bom, pessoal, na última questão de 69, são reações aí de regra de 3, questões de lógica e concentração, soluções, né? Que geralmente sempre cai uma ou outra questão. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de um solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retira os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precisa ajustar a concentração do íon nitrato. Então isso aqui, íon nitrato, para 0,009 mol por litro. Então eu preciso ter uma concentração de 0,09 por litro de nitrato em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, ele tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, 90 gramas por litro. As massas molares do NO e CA são igual a 14, 16 e 40. Calcule o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar. Pessoal, isso aqui são várias regrinhas aí de 3. O nível aí está de médio para difícil. Mas nós podemos analisar, antes de fazer a questão, é o nitrato. Veja bem que o íon nitrato, ele não tem. Em nenhum momento ele deu as informações do íon nitrato, perdão. Ele deu as informações do nitrato de cálcio. Então eu tinha que saber a fórmula do nitrato de cálcio. Então isso dificultou um pouco a questão. Mas nem tanto, porque ele já deu o íon aqui, ó, é só juntar o cálcio, fazer a reação de dissociação para achar esse nitrato, ver a relação e brincar com o resto. Então vamos fazer essa brincadeira agora. Pessoal, facilitando a questão aí ao máximo, ele quer saber o que? O volume, né? Ele vai pegar uma solução de nitrato de cálcio, tá aqui a fórmula, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar e quer saber o volume. E se eu tenho uma solução de 90 gramas por litro. Então a gente já pode começar aqui, ó. Por exemplo, ele quer do nitrato de cálcio e ele tem uma concentração de 90 gramas por litro, tá? Ou seja, em 1 litro, né, de solução, eu vou ter 90 gramas de nitrato de cálcio. Então ele quer saber o quê? O volume. Então eu tenho que procurar nos dados do exercício a massa do quê? Do meu nitrato de cálcio. Só que veio um problema. Eu quero saber a massa, e ele não deu nem a massa, ele deu o mols. E ele não deu nem o mols do nitrato de cálcio, ele deu o mols do íon nitrato. Então eu tenho duas coisas aí para fazer. Primeira coisa, aqui é mol, então eu tenho que passar para grama. Isso é fácil, né, pessoal? Através da massa molar. Aquele que tem o poder de passar gramas para mol ou mol para grama é a massa molar, que é gramas por mol. Então isso aqui é fácil. Agora, como que eu vou relacionar o o nitrato de cálcio com o nitrato? Não é difícil. Então, olha aqui, ó, eu tenho nitrato de cálcio. Como ele está em água, ele vai dissociar. Ou seja, ele vai dissociar em Ca mais 2 mais NO3 menos. Balanceando aqui é 2, então aqui também vai ser 2. Então eu já achei uma relação.
Que se eu tenho essas informações, mas eu acho essa informação, jogo para cá via regra de 3, descubro essa informação e termino a minha reação aqui, ó, ok? Então, ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 1 mol de carbonato, de nitrato de cálcio, e ela produz 2 mols do íon nitrato. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Achar o meu X massa, não é verdade? Esse é o meu objetivo, a partir disso aqui. E esses valores ele vai dar aqui, ó. Mas antes, veja bem, é 0,09 mol por litro num tanque de 5.000 litros. Então vamos descobrir aqui o número de mols total nesses 5.000 litros? Então vamos lá. Aí fica fácil, né? 0,09 mol está presente em 1 litro. Então 5.000 litros vai ser X. Então o X multiplicando aí cruzado, né? Vai ficar 45 litros. Ó, desculpa. 45 mols. Achei mols? Beleza. Agora o que eu posso fazer? Jogar aqui, ó. Olha aqui que legal. 45 mol de íons nitrato. Então, beleza. Agora, o meu objetivo aqui é achar a massa. Mas, o que acontece? Mol pode ficar de bar de massa? Não. O que eu tenho que fazer? Descobrir a massa do nitrato de cálcio. Que ele deu todas as informações para nós fazermos isso. Então, vamos fazer? Olha aqui. Eu tenho 1 cálcio, não é isso? Mais 2 nitrogênio, mais 6 oxigênio. Correto? Né? Aqui o nitrogênio multiplica por 2, 2. O oxigênio tem 3, multiplica por 2, eu tenho 6. Então o cálcio pesa 40, o nitrogênio pesa 14 e o oxigênio pesa 16. Somando tudo isso aí, dá 164 gramas por mol. Então, belezinha. Já achei aqui, já posso colocar, deixa 1 aí, hein? 164. Pronto. Vamos calcular. Então, fica 2x igual a 164 vezes 45. Ok? Então, x é igual a 164 vezes 45 dividido por 3, dá 3.690 gramas. De quê? De nitrato de cálcio. Eu tô com carbonato na cabeça, não sei porquê. Então, tá aqui, achei. Agora achei a massa, posso vir e colocar aqui, ó. Então, venho e coloco 3.690 gramas. Pronto. Então, fica 90x é igual a 3.690. Então, x é igual a 3.690 dividido por 90. Ok? Então, vai dar aí 41 litros. Então, eu vou usar 41 litros de carbonato na minha solução nutritiva. Então, pessoal, esse aqui é exercícios você está acostumado com facilidade, né? Ele dá a concentração, pede a massa, dá o volume em litros. Beleza, é facinho, né? Já acabava aqui, só que ele deu do nitrato. Então, eu tive que relacionar com carbonato de quê? De nitrato de cálcio, de novo com carbonato. Eu tive que relacionar com nitrato de cálcio, mas antes eu tive que fazer esse ajustezinho aí, porque essa concentração é mol por litro e tinha um tanque de 5.000 litros. Então fiz isso aqui, joguei, tá aqui, belezinha. Encerramos aqui. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Não é fácil fazer essa prova tão detalhada como essa, não é? Tem muitas pessoas que simplesmente leem ou respondem de qualquer jeito. Por quê? Não culpando eles. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. Mas não é fácil, né, de resolver detalhadamente, porque são muitas questões e envolve questões que a gente precisa comentar, precisa tal, ou senão você vai ver a minha aula e não vai entender. Então é importante que você veja, aprenda, entenda, porque se você fazer ano que vem, eu espero ter ajudado, plantado uma sementinha. Pessoal, aquele negócio. A química é linda, ó. A vida é linda e até mais.